Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdir Carvalho, e é com muito prazer, com muita alegria que nós estamos juntos mais uma vez aqui nas nossas redes sociais. E também você quiser acompanhar a nossa rede União de Rádios, é buscar só por Valdir Carvalho /Rádio Metrópole 7, ou também pode botar Rádio Metrópole 7 Valdir Carvalho, e você vai ficar sintonizado na rede que toca o seu coração, e também é a rede que toca sempre ali músicas e informações na medida certa. Vamos falar sobre futebol, a demissão do Marcelo Santana do Vasco da Gama, né, o ex-diretor de futebol, e também sobre a contratação agora do novo técnico da seleção brasileira, o Carlos Ancelotti, mas dizendo o seguinte, aqui o Marcelo Santana, ele se pronunciou, né, após a demissão como diretor do Vasco, e justifica funções e diz que a ele, né, o Marcelo Santana, não cabiam as funções de contratação. Ele disse o seguinte, olha, Marcelo Santana se pronunciou sobre a demissão do Vasco. O agora ex-diretor executivo se manifestou a respeito da saída do clube após 10 meses, com um agradecimento a funcionários e jogadores, além do presidente Pedrinho. Em comunicado nas redes sociais, o executivo afirmou que seu dia a dia foi cuidar da parte burocrática do futebol e descartou que tivesse papel decisivo nas decisões em contratações ou demissões. Ele também faz aqui uma certa análise do seu tempo, fala sobre que na sua gestão o Vasco conseguiu chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, uma coisa que o Vasco não chegava desde 2011, que também fez com que o Vasco, através da sua administração, o Vasco voltasse a uma competição sul-americana, e também que o Vasco, desde 2017, tivesse uma boa posição, né, na tabela do Campeonato Brasileiro. Ele também fala da sua passagem, com relação ao seu tempo de gestão. Ele fala que foram 59 jogos sob sua gestão, com 22 vitórias, 17 empates e 20 derrotas, né? Então, quer dizer, ele também fala que o dia a dia dele era cuidar da parte burocrática do futebol, negociações dos contratos, evoluir o processo, cuidar da folha salarial, da gestão de pessoas, da logística, das categorias de base, e por aí assim ele foi falando também sobre as suas funções, aqui também do resultado do Sub-17, do Sub-20. Então, quer dizer, ele fala o seguinte, que ele não tinha responsabilidade sobre os nomes, né, que estão aí, os jogadores que estão no Vasco da Gama, como Lorde Augusto e outros. Ele quer dizer que ele fazia a parte burocrática, mexia com outras logísticas, né? E quer dizer, e quem realmente então mexia com esse esquisito aí de nome, de contratação de jogadores, é o presidente Pedrinho e mais a sua parte aí, a sua comitiva, que ele não se envolvia com nomes de contratações. Então, quer dizer, foi demitido após essa campanha aí pífia, né, que o Vasco vem fazendo no Campeonato Brasileiro, também em outras competições. Foi pressionado o presidente Pedrinho pela torcida para poder demiti-lo. A única coisa que eu não concordo, não aceito, e espero que a torcida do Vasco ela possa também compreender o seguinte: o Felipe Maestro é um patrimônio do Vasco, ele é da nossa categoria de base, e ele precisa ser respeitado também como um ídolo do Vasco. Eu acho que não cabe demitir o Felipe, tem que se preservar, né, ali o patrimônio que é o Felipe. Tudo bem, ele está junto ali na direção com o Pedrinho, pode ter cometido também alguns erros, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, mas se aí o Pedrinho não demitiu o Felipe, então ele não vai conquistar a torcida do Vasco, porque é necessário também passar o rodo no Felipe. Para com isso, para com isso. Eu acho que a torcida do Vasco também precisa, em algumas situações, saber respeitar muito dos seus erros. Nós somos vascaínos e a gente comete esse tipo de erro, né? Tem jogadores importantes que passaram pelo Vasco da Gama que nós não valorizamos. Nós valorizamos jogadores que
tiveram identidade com o Vasco, e aí em momentos também difíceis, o Vasco, a torcida cobrou e cobrou muito, exigiu também até a saída. Então isso não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Eu entendo que tá bom, é o momento, já são 25 anos aí de tristeza, de uns dissabores que nós não merecemos, mas nós precisamos também preservar o nosso patrimônio. Então, eu acho que tudo bem, eu acho que o Pedrinho também errou, porque o Pedrinho, ele falou que não iria colocar o Felipe como técnico. O Felipe ainda também não tem preparo para assumir o comando técnico do Vasco da Gama, nem como interino, tá bom, ele é um ex-jogador de grande talento, né, trouxe também muita alegria para o Vasco, mas infelizmente não é técnico. Então, e quem errou foi o Pedrinho, né, em não cumprir a sua palavra de fato e colocá-lo como técnico. Aí acabou, né, botando ele lá no fogo. Então, é uma coisa que precisa ser vista. Mas também faz parte ali da direção do futebol. Tudo bem, mas a decisão mesmo de fato de contratar ou não contratar pertence ao Pedrinho, entendeu? Pertence ao Pedrinho. Pedrinho é o responsável ali por tudo. Então, quer dizer, vamos pegar leve, tem que deixar o Felipe ali, tranquilinho na dele, ele também fazendo ali as funções que ele deve de fazer, e aí depois, né, a gente vai vendo como é que fica. Eu acredito muito no trabalho acho que vai dar bom, Fernando Diniz. Ele precisa ter toda a liberdade, eu acho que o Pedrinho vai dar toda a liberdade. Aí sim, tem que tirar alguns jogadores, se não mandar embora, bota no banco, bota na geladeira, em qualquer canto, e ele poder começar o seu trabalho, o técnico, né, o Fernando Diniz, e se possível for, pegar muitos jogadores da base, para ele poder mesclar e botar, né, ali a sua logística de futebol, porque com esses jogadores aí cansados, como eles estão cansados, eles não vão aguentar a pressão, porque com o Diniz tem que ser de 3 a 4 horas, 5 de treinamentos. Então, os jogadores que estão lá são muito cansados, e se forçá-los, aí que cansa, aí morre, né? Os caras parecem que não tem fôlego, não tem saúde, né? Já estão mortos. Então, aí ele tira aí um certo grupo do Vasco, um certo jogadores. Se o Felipe Coutinho também não quiser fazer parte do jogo, não quiser renovar, vai embora, entendeu? Também já está mortinho em campo. Ele, Paê. O Vasco precisa de jogadores com sangue, com vontade, com vibração, com intensidade, entendeu? Igual ontem foi no jogo do Botafogo, todo mundo correndo. Pô, foi bonito de se ver, quando você vê o time empenhado, né? O time, né? Todo mundo correndo, marcando, fazendo as suas funções e também ajudando. Pô, é muito legal de se ver. E o que a gente vê no Vasco da Gama é um bando de cansado, é um bando de mortos em campo. Horrível. Preparo físico, para mim falta de vontade, qualquer adjetivo vale aí para esses jogadores do Vasco. Outra coisa também, a contratação do Carlos Ancelotti, é o novo técnico da seleção brasileira. Aí, ano passado ficou naquele dilema, que vinha, que não vinha, falou que não tinha nada, né, de assinado com a seleção, aí fez todo aquele papelão, depois continuou no Real Madrid e esnobou a seleção brasileira, né, tivemos aí com isso Fernando Diniz e depois o Dorival Júnior. Agora, como acabou o contrato do Real Madrid com o Ancelotti, então agora ele vem para a seleção. Aí é complicado, né? É complicado. Podia até se buscar outros nomes. Depois do que ele fez, né, com a seleção, o Carlos Ancelotti, aí sim, isso aí era para ser descartado. Descartado porque quando a seleção precisou dele, ele estava lá no Real Madrid, então nem conheço, nunca ouvi falar. Eu tinha só um contrato verbal até então com o ex-presidente, o Edinaldo Rodrigues, da CBF, que foi o que ele falou, né, que ele só tinha uma fala verbal, e era com o Edinaldo Rodrigues. Como ele tinha sido afastado, então o Carlos Ancelotti falou que ele não tinha contrato com nada. Aí agora o Edinaldo voltou, se reelegeu em chapa única, e agora, né, vai aí e traz o Carlos Ancelotti, que aí teve o seu contrato, né, finalizado com o Real Madrid. Quem poderia também assumir era o Jorge Jesus, que foi demitido lá do Al Hilal, e também o Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras. Mas o Mister, não sei se pediu também muito, né? Mas eu sei que ele foi mandado embora lá do Al Hilal, porque fez também lá uma campanha pífia à frente lá do time das Arábias. E o Abel Ferreira aí
com essa campanha novamente que o Palmeiras está voltando a fazer, dificilmente ele seria, né, ou dificilmente o Palmeiras iria liberá-lo para a seleção brasileira. Então, Ancelotti como técnico, né, vamos ver como é que vai ser, vamos ver se aí Neymar também, se ele vai chegar e daí a Neymar todos os créditos, vamos ver como é que vai ser, ou se ele vai seguir aí a cartilha que a CBF determina a todos os treinadores, determina, olha, tem que contratar esse, contratar aquele, contratar assim, contratar assim. Vamos ver se com o Ancelotti vai ser diferente, se ele vai contratar por ele mesmo ou também se ele vai seguir a cartilha da CBF. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.